Você já ouviu falar de icterícia? Icterícia é uma cor amarelada na pele e nos olhos causada pelo excesso de bilirrubina no sangue, que afeta mais bebês recém-nascidos. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a gastropediatra Iramay Alencar, que já está aqui no nosso estúdio com a gente. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Prazer bem-vinda. Pela segunda vez aqui, né, no programa. Bom, a gente vai falar hoje de icterícia. Quem é mãe de primeira viagem, ou quem já teve um bebê, sabe, né, desse tema, que é icterícia, que é aquela cor amarelada, que geralmente aparece nos bebês logo nos primeiros dias de vida. Eu queria que você explicasse para a gente por que isso acontece. Bom, exatamente. Esse tema é extremamente importante, porque a icterícia, apesar de ser comum, mas tão comum a ponto de chegar a 60% a 80% dos recém-nascidos, ela pode trazer alguns probleminhas. Então, é muito importante conhecer o que é icterícia e saber identificar no momento certo. Então, a icterícia, ela é causada por conta desse pigmento que chama bilirrubina. A bilirrubina, ele é um pigmento que está em acúmulo no sangue dos bebezinhos, só que o fígado, por ser muito imaturo, ele não está conseguindo metabolizar bem essa bilirrubina, esse pigmento. E aí ela acumula, né, no sangue e aparece na pele e nas mucosas, nos olhinhos, por exemplo. O branco do olho fica amarelado, não é isso? Essa cor amarela. E para que serve a bilirrubina? Então, na verdade, a bilirrubina, ela é um pigmento gerado pela destruição das hemácias velhas. Nós sempre estamos fazendo, a gente chama de turnover, né? A troca das hemácias velhas. Células, não é isso? Das hemácias velhas, são as células do sangue, né? Das células do sangue, que a gente troca as velhas por novas. E as velhas precisam ser destruídas. Na destruição dessas hemácias velhas, gera um pigmento chamado bilirrubina. Só que essa bilirrubina, ela é metabolizada pelo fígado. E o bebezinho, por ser imaturo, não consegue eliminar de forma adequada. Olha, tá aí o fígado, gente. Então, a bilirrubina, ela é produzida pelo fígado. Todo mundo produz bilirrubina. Todo mundo tem que produzir a bilirrubina. Precisa produzir a bilirrubina, não é isso? E aí, essa bilirrubina em excesso no bebê, quando ele não... Como é que a gente pode dizer? Quando ele não... Então, eu estava tentando procurar a palavra. Essa palavra. É o metabolismo. Essa questão de você, porque vai sair a bilirrubina. Ela precisa ser conjugada, ela precisa ser misturada com uma outra substância para ser eliminada. E o bebezinho não consegue ainda fazer isso de forma muito efetiva. Porque o fígado é imaturo? Por imaturidade. Entendi agora. E por que os médicos sempre, todo pediatra, assim, ó, o banhozinho de sol do bebê logo no início para poder evitar a icterícia? Então, na verdade, isso já caiu por terra tem algum tempo. A gente sabe que... No meu tempo, quando eu fui mãe, a gente sabe que, na verdade, o solzinho ele é bem-vindo, mas produção da vitamina D, né? Mas para a icterícia não tem efetividade. Não, então, doutora? Não tem. Então, a icterícia, ela é fisiológica, a gente fala, né? Ela é natural do bebezinho. Acontece até em 60% dos bebês que nasceram no tempo certo, que a gente chama a termo. Chega a 80% nos prematurinhos, acima de 35 semanas, e praticamente 100%, quase todos os prematuros abaixo de 35 semanas vão ter essa icterícia. Porque o fígado não está pronto mesmo para degradar essa bilirrubina. Por isso que aparece o amarelinho. E o que a mãe precisa fazer agora, se não é mais dar banhozinho de sol? Eu, no meu tempo, era dar banho de sol nos meninos, mas agora não é mais. Então, o que vai fazer agora, doutora? Então, assim, é muito importante você entender que a maioria dos casos de icterícia, se ela é no bebê saudável, ela vai ser fisiológica, ela vai começar obrigatoriamente a mais do que 24 horas de vida, porque se aparecer o amarelinho, começa geralmente nos olhos. Se aparecer o amarelinho nos olhos, menos de 24 horas de nascido, isso não é uma icterícia fisiológica, precisa chamar o médico e já indicar que está aparecendo o amarelinho, porque esta criança não é uma icterícia fisiológica. A icterícia fisiológica ela vai aparecer depois de 24 horas de vida, vai ter um pico de 3 para 4 dias e tem que sumir até uma semaninha de vida. Quando você fala em icterícia fisiológica, ou seja, ela vai aparecer naturalmente, vai desaparecer naturalmente. Isso é depois das 24 horas de nascimento. Se for antes das 24 horas, aí precisa de atenção. Precisa de atenção. O que mais precisa de atenção? Como é que a icterícia ela tem que aparecer no segundo dia, terceiro dia, faz um picozinho e tem que descer até 7 dias de vida. Qualquer icterícia que dure mais do que isso precisa de atenção. Geralmente a gente sabe que também tem outras causas de icterícias também mais leves, mais discretas, que vão sumir até 14 dias de vida. Que tem icterícia relacionada ao leite materno são outras causas. Na verdade é um tema bem amplo, icterícia. Mas o que eu acho que é mais importante conversar hoje é o que a gente conhece, que é uma campanha mundial que começou na Inglaterra e tem hoje em dia no mundo inteiro, chamada Alerta Amarelo. O que é o Alerta Amarelo?
O alerta amarelo é exatamente para alertar as famílias e os profissionais de saúde que qualquer criança, independente da história clínica dela, se tiver amarelinho, se tiver ictérico, além dos 14 dias de vida, obrigatoriamente precisa coletar exames, investigar que tipo de icterícia é essa. Então a gente pede um exame que chama bilirrubina total e frações e o médico vai ver que tipo de bilirrubina é que está causando essa icterícia. Adulto pode ter icterícia? Pode, por diversas outras causas, mas sempre relacionada a doenças do fígado. A doenças praticamente do fígado. São hematológicas e do fígado, na verdade, né? E aquele banhozinho de luz que o bebê toma na maternidade, isso serve para icterícia? Sim, aí esse é o verdadeiro tratamento. Então é até cuidadoso a gente tem que ter o cuidado de falar para as famílias, porque muitas vezes, como a gente está com o bebezinho em casa, com icterícia, aí começa, né, a antiga crença que se tinha, porque realmente se achava antes que funcionava, do banho de luz, ou banho de sol. O banho de sol não funciona. Esse é o banho de luz. Que é para o bebê com icterícia. Esse é o tratamento adequado, mas esse é um bebezinho que está na maternidade, que começa a ficar amarelinho. Se o médico faz o exame físico inicial, ele vai olhar os olhinhos, a pele do bebê, até mãos e pés, identifica que está bastante amarelinho. Então, opa, a gente começa a sentir o alarme que a cor está muito amarela. Você vai dosar no sangue do bebê para saber nível dessa bilirrubina. Se a bilirrubina está, depende do peso, da idade, do histórico daquele recém-nascido, mas a gente coloca isso numa tabela e se ele está em fator de risco, no nível de icterícia de risco, ele precisa baixar essa bilirrubina o mais rápido. E como que a gente faz isso? No banho de luz, que é a fototerapia. É diferente do banho de sol. Ok, então, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, gente. Aprendi que essa história de botar o bebezinho para tomar o banho de sol não serve, né, para icterícia, serve para a questão da vitamina D, não é isso? Isso. Então tá, doutora, a gente aprendendo, né, as coisas mudando. Mas é assim mesmo. É isso. E eu queria só dar mais um recado. Claro. Nem o sol baixa icterícia, nem chás, nem banho de chá, nem tomar chá ou nem dar chá para o bebê. Se você tiver um bebê que está amarelo, acima de 14 dias de vida, procure atendimento médico. Ok, então, dado o recado. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até a muito próxima. Obrigada.